Mateus, o capítulo 23. Vamos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus. Eu vou ler aqui, os irmãos só acompanham nas suas Bíblias, que depois nós ficar um tempinho aí sentados, vamos buscar ser bem objetivo para não estender demais. Eu leio, os irmãos só acompanham nas suas Bíblias. Assim diz a palavra através da boca do Senhor Jesus. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis até que venhas a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Vamos orar. Pai querido, Pai santo, muito obrigado a Deus pelo privilégio, pela oportunidade, pela honra, pela graça de nós estarmos na Tua presença, Senhor. Muito obrigado por esta igreja, uma igreja amada, querida, acolhedora, uma igreja, Deus, que tem agregado tanto tipo de pessoas, ó Deus, de estados, de culturas, ó Deus, de idades. Ó Pai, muito obrigado, ó Deus, por fazer parte dela, Senhor. Muito obrigado por nos dar a graça de podermos servir ao Senhor com os nossos talentos, com os dons, com as nossas finanças, ó Deus, com a nossa saúde, meu Pai, com as nossas orações, intercessões. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, pelo recebimento desses irmãos, pelos jovens que aqui se consagram para servir essa ceia maravilhosa que participamos, relembrando e testificando e declarando que sem Ti nós não conseguimos nada e não chegaremos a lugar algum, Senhor. Meu Pai, mas nós sabemos, meu Deus, o que nos enche, o que nos traz, ó Deus, iluminação à nossa mente, o que nos faz, ó Deus, refletir e meditar na nossa vida, na nossa situação, e aonde o Senhor quer nos levar, é quando o Senhor fala através da Tua palavra, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que é a Tua voz ecoando em nossos corações, e que nessa noite o Senhor fale de maneira precisa, de maneira, ó Deus, que a pessoa saia daqui e venha, a Deus, meditar, que venha, Senhor, ter uma semana cheia da Tua presença, meu Pai. Que a Tua palavra produza fruto na vida dos meus amados irmãos e na minha vida. Ó Deus, em nome de Jesus, aqueles que estão nos assistindo, estão aqui nesta igreja e vieram, ó Deus, pesados, cansados, desanimados, tristes, abatidos, que o Senhor, ó Deus, através da Tua palavra, do poder que há no Teu nome, venha restaurar essa pessoa, venha trazer para ela, ó Deus, o renovo, Senhor, seja na área física, emocional, espiritual. A Tua palavra nos ensina que o Senhor é um Deus que age integralmente nas nossas vidas, e por isso Te adoramos, e por isso Te glorificamos e exaltamos o Teu nome. Deus, em nome do Senhor Jesus, assim nós oramos e Te agradecemos, hoje e sempre. Amém e amém. Posso sentar, meus amados irmãos? Queridos, quem já não teve a experiência de tentar aconselhar um amigo, um irmão, um ente querido, que está vivendo uma situação difícil, ou você percebe que o caminho e o rumo que ele está tomando é o caminho da desgraça, é o caminho da destruição,
É o caminho que vai trazer muito pesar e muita perda para ele. Às vezes pode ser as drogas, às vezes pode ser a bebida, às vezes pode ser um relacionamento extraconjugal. A pessoa está traindo a sua esposa, o seu esposo, e você fica sabendo daquilo e tenta orientá-lo, dizer: olha, fulano, isso não vai acabar bem. Nunca acabou e certamente não vai acabar. Pela experiência, pelo que eu já vivi, percebo que isso não vai dar em boa coisa, né? E você tem a palavra certa, você tem os exemplos certos, você tem a direção certa, só que a pessoa não dá ouvido, a pessoa não dá atenção àquilo. A pessoa quer viver aquela aventura para saber se o que você está falando realmente vai levar aquilo mesmo. E isso nos traz uma tristeza muito grande, irmãos. Isso nos traz, assim, uma angústia, principalmente quando aquelas pessoas são as mais chegadas, tipo filhos, netos, amigos queridos. A gente já consegue enxergar lá na frente a tristeza que essa pessoa vai passar. E isso, muitas das vezes, é inevitável. Alguns, no meio do processo, parece que despertam e acordam, mas na grande maioria, a pessoa precisa primeiro cair, para depois reconhecer o seu erro, as suas escolhas tortas que fez. Mas o contrário também é verdade, irmãos. Muitas das vezes, ou você tem essa experiência, ou já teve, eu posso dizer de carteirinha que já tive, nós indo por uns caminhos estranhos e pessoas tentaram nos orientar. Tentaram dizer para nós: olha, esse caminho aí não vai ser bom para você. E eu confesso que em algumas vezes eu endureci o coração também. E se hoje eu pudesse voltar atrás e pudesse tomar uma decisão diferente do que eu tomei, certamente eu faria, irmãos. Certamente eu faria. Porque a gente sabe da dor e do pesar que nós passamos. Então você percebe que essa experiência, tanto você tem para ajudar, como algumas pessoas já tentaram ajudar você. E aí você sabe os resultados. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque basicamente o que Jesus está fazendo no texto é isso. Jesus está aqui como um profeta, né? É um texto profético. Alguns vão ir para a linha do juízo, irmãos. Diz que aqui Deus está decretando o juízo, a sua justiça sobre Jerusalém, sobre o povo. Mas quando eu dou uma olhada, irmão, no contexto e até mesmo nas palavras de Jesus, e se você tem na sua Bíblia o texto lá em cima, você vai perceber que não dá para se caracterizar uma visão de Deus e está querendo massacrar o povo, mas muito pelo contrário. Eu olho assim com um olhar de misericórdia. Jesus repete a palavra Jerusalém, Jerusalém, entendeu? Ele faz esse lamento com muito pesar nas suas palavras, com muita misericórdia. É óbvio que se você ler o resto do texto, antes, Jesus começa o 23, o capítulo 23, realmente apertando os líderes, os fariseus, os escribas, porque ele diz que eles estão contaminando o povo com as suas práticas, e o povo está endurecendo com relação a Deus, porque eles ensinam uma coisa, mas vivem outra. E o próprio Senhor Jesus diz: vocês coam um mosquito, mas engolem o camelo. O que adianta? Ele falou.
As coisinhas mínimas, vocês estão preocupados. Mas com aquelas que são de extrema importância, vocês fazem vista grossa. E aí ele vai falando, irmãos, até chegar ao 37. Você pode ler o texto. Ele vai dando porretada e chicotada e paulada, tanto que os homens dizem assim: olha, Senhor, o Senhor falando essas palavras nos ofende. Ele disse: mas quem disse que eu estou aqui para elogiar alguém? Eu estou aqui para falar a verdade. Mas quando ele passa então para o 37, então vem essa palavra. Por quê, queridos? Porque Jesus não está falando agora só para os líderes, ele está falando também para o povo. E é óbvio, querido, que o texto aqui está tratando, e você vai perceber, sobre o prédio, o templo. Mas nas palavras do Senhor, ele não quer falar só sobre isso. Ele está se referindo àquela construção, mas tentando mostrar que tem a ver com as pessoas que fazem parte de tudo aquilo. A nação de Israel. Porque, meus amados, quando essa desgraça aconteceu, muitas pessoas perderam a vida. Porque ele mesmo vai deixar bem claro depois, ele diz: a vossa casa, a casa de vocês, ficarão desertas. Ficarão sem vida. Não terão mais nada. Então eu vejo aqui, irmãos, nessas palavras do Senhor Jesus, um olhar de misericórdia e bondade da parte de Deus. Um olhar de buscando, dentro dessa profecia, dentro dessa palavra, que o povo despertasse. Tipo assim, é a última chance. É o último momento. Porque o fato ainda não aconteceu. O fato vai acontecer. E os irmãos são sabidos disso. A partir desse episódio, 40 anos depois, esse fato acontece. E os irmãos são pessoas inteligentes. Mateus escreve esse texto com o fato já acontecido. Então, os irmãos sabem, né? Que os textos não são escritos na mesma proporção que acontece. Os textos foram escritos depois dos fatos terem acontecido. E aqui é um texto clássico para nós, que nós sabemos que tudo que está acontecendo aqui já era fato, registrado, e era que tinha realmente, mas no que está acontecendo dentro do contexto, ainda há uma chance, ainda há um momento. Então Jesus abre o seu coração, abre a sua boca para despertar o povo do perigo que está à frente, despertar a liderança. E aí ele vai trazer algumas palavras, eu acredito aqui que cabe muito bem para todos nós, porque ele diz assim: eu sempre quis, mas vocês não quiseram. Diz assim: olha, o pai nunca teve outro projeto se não fosse esse. O pai nunca teve outra visão se não fosse essa. Mas vocês sempre disseram não. Sempre viraram as costas. E ele deixa isso muito claro no texto, irmãos. E aí nós temos que parar para pensar o que Deus sempre quis para o povo e o que Deus sempre quer para nós. E muitas das vezes nós não queremos. Isso é muito bom nós parar para pensar, irmãos. Foi isso que me chamou a atenção no texto. Não olhar para ele somente com uma palavra profética de juízo. Ela vai acontecer porque há um endurecimento nas palavras que Jesus está proferindo. Mas a intenção não é essa. A intenção é que acontecesse um despertar, um acordar, como Deus faz com nós a toda hora, a todo momento. Então eu gostaria de trabalhar com os irmãos nessa perspectiva. 3 coisas que Deus quer com relação a nós, assim como Ele vai falar
sobre Jerusalém, sobre o povo de Israel, sobre um fato que vai acontecer, mas ele está tentando despertar o povo para que isso não acontecesse. E aí isso é sabedoria para nós, irmãos. Primeira coisa que eu enxergo no texto, o nosso bem. O nosso bem. Por quê, irmãos? O texto diz assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, no plural. Então não foi um, foi vários. E apedrejas os que te foram enviados. Os enviados é uma quantidade de mensageiros que nem nós conseguimos contar. Ele está dizendo o seguinte: a todo momento eu sempre enviei gente da minha parte, com a minha unção, com poder, com sinais, com sabedoria, para que vocês não fossem para o caminho mau, mas para o bem. Vocês mataram, não foi um profeta, foi vários profetas, e mesmo assim eu não desisti de enviar. Se você for ler Hebreus 11, vai trazer uma relação de pessoas do que o povo fez com esses mensageiros de Deus. Uns eles cerraram ao meio, outros apedrejaram, outros lançaram no fogo, e Deus continuava a enviar os homens, dizendo: olha, eu continuo estendendo a mão, porque eu não sou um Deus que transpiro e respiro juízo, mas graça e amor. Mas, quando é necessário, usa-se também da justiça. E nós temos que abrir nossa mente aqui, irmão, que Jesus não está tratando só da questão do momento e do Novo Testamento, mas do Antigo também. Do Antigo Testamento. Então ele está dizendo: olha, eu avisei, eu mandei, eu revelei, eu mostrei com sinais. E o que vocês fizeram? Mataram, maltrataram, apedrejaram. Aí Deus, Pai, vendo aquilo, disse: então vou enviar o meu filho. E Jesus conta algumas parábolas sobre quando não respeitaram os empregados, ele envia o filho, se referindo a ele mesmo. E aí o que eles fazem? Eles olham e dizem: já que agora é o filho, vamos fazer o quê? Matamos o filho e ficamos com o dono de tudo. Jesus então está dizendo o seguinte: foi enviado todos eles, agora sou eu, o filho. Irmãos, uma pessoa que faz tantas tentativas desse jeito, quer o nosso bem ou quer o nosso mal, irmãos? Uma pessoa que na primeira poderia ter desistido, mas continua enviando, quer o que de nós? Quer o que do povo? O bem do povo, irmão. Quer que o povo desperte, quer que o povo largue aquela vida de mazela, de pecado, de desgraça, de religiosidade, que o povo desperte. E aí ele está levando agora o próprio Deus encarnado, e o texto nos dá toda a base para isso, que é o próprio Deus falando. Visando o que, irmãos? A desgraça do povo? É claro que não, queridos. É claro que não. É claro que não. Jesus está aqui fazendo esse lamento, dizendo: olha, eu estou aqui como um enviado do Pai para a última tentativa. Abre o entendimento, abre o coração. E meus amados irmãos, João é que diz isso, né? Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ele veio para os seus, ele veio tentar buscar, mostrar, revelar, mas os seus viraram as costas.
E isso para nós foi uma bênção, podemos dizer assim, porque abriu o caminho para todos nós que não somos da geração, não somos do povo escolhido, e passamos então a fazer parte por causa da rejeição de Israel. Meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, e você que nos assiste, quando Deus envia uma pessoa para falar com você, para tentar colocar alguma coisa de sensatez na sua cabeça, ou na minha, a pessoa não está fazendo isso querendo o seu mal. Porque nós não gostamos, né, irmão, de exortação, nós não gostamos de uma palavra mais dura, nós queremos sempre alguém que passe a mão sobre aquilo que nós fizemos de errado. Mas quase sempre pessoas que falam a verdade para nós, elas querem o nosso bem. E a maioria são pessoas enviadas da parte de Deus, dizendo: rapaz, meu irmão, minha amada irmã, não precisa viver uma desgraça e um luto lá na frente. Não precisa. Irmão, eu uma certa feita estava em casa com sérios problemas. Na época, ainda novo convertido, problemas financeiros, problemas emocionais, problemas como os irmãos têm. E eu disse: Deus, que situação é essa? Como é que eu vou sair dessa? O que aconteceu comigo? Parece que eu sou a pessoa mais desgraçada no meio do teu povo. O Senhor me dá uma direção, me envia alguém. Irmãos, eu termino de falar, um pouquinho depois, distante, bate alguém na minha porta. Era um parente, pessoa muito querida, me oferecendo tudo aquilo que eu estava reclamando. Tudo. Mas, olha o orgulho. Como eu teria que mostrar um papel de Superman, eu não podia dizer sim, né? Eu tinha que dizer não. Eu disse, mas eu acho que essa sua proposta não é para mim. Ele só faltou citar o meu CPF e a minha identidade, mais nada. Ele disse: não, eu vejo que alguém deve estar precisando disso, entendeu? Alguém está precisando dessa palavra, dessa porta que você está dizendo, mas eu estou tranquilo. E a pessoa ficou ali insistindo, talvez com muita educação, de não querer dizer: eu sei o que está passando, precisa, nesse momento agora, pegar minha mão. E eu não consegui enxergar que era alguém que Deus estava enviando. Resultado, a dor aumentou mais um tempo. Entendeu? Resultado, mais lágrimas, mais sofrimento, mais dor. Até que o orgulho caiu. O que Jesus está fazendo aqui nada mais nada menos é que isso, irmão. Porque a liderança, quem governava o povo, era orgulhosa. Eles acreditavam que eram os filhos de Deus. E Jesus, buscando orientar e dizer: olha, eu sou aquele que chegou aqui para dizer: olha, o Pai enviou o próprio Filho, porque não quer ver o mal de vocês, mas o bem. O próprio Senhor Jesus disse isso para os discípulos, né? Dado o momento, eles estavam numa aldeia, os samaritanos, e os samaritanos não receberam os discípulos e nem Jesus, porque eles tinham características que eram pessoas que iam para Jerusalém, judeus puros. E aí os discípulos disseram assim: olha, vamos, Senhor, fazer uma oração aqui, pedir que mande fogo do céu para acabar com essa aldeia aí, acabar com esses inimigos aí que não querem receber nós. E aí Jesus disse: vocês não sabem nem de que espírito vocês são. Acho que vocês estão mais perdidos do que eles. O Filho do Homem
não foi enviado para destruir a alma de ninguém, mas para salvá-las. E o papel aqui não é de destruição. O papel aqui não é de pisar na cabeça daquele que já está de cabeça baixa, é de buscar levantar. E queridos, Deus sempre quer o nosso bem. Paulo disse: tudo que Deus faz é bom. Tiago diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Irmão, jamais Deus vai querer ou sentir prazer em fazer com que uma pessoa caia e se destrua. O próprio profeta Ezequiel diz que Deus não tem prazer nem na morte do perverso, muito menos de um filho. Então, a primeira coisa, queridos, que Deus sempre quer, é o teu e o meu bem. Mesmo que eu não estou entendendo, mesmo que eu não estou gostando, mas Ele quer me guiar para o bem. Mesmo perdendo coisas, porque nós achamos que ter quem nos dá bastante coisa é que não quer nosso bem. Nem sempre. Deus sempre quer o nosso bem. E Ele mostra isso claramente, falando com o seu povo, falando com Jerusalém. Jerusalém, não sei se os irmãos sabem, a palavra Jerusalém, irmãos, tem um significado muito bonito, né, irmãos? Deveria, um dos significados é o temor a Deus, mas perfeito. Mas a gente sabe que não, o texto não mostra isso. Outra que pode traduzir também é lugar onde habita a paz. Mas Jerusalém não é um lugar de paz. Perdeu o sentido no processo da caminhada. Segunda coisa, queridos, é nos proteger. Olha o que Jesus vai dizer aqui, irmãos. Olha a continuação do versículo 37. E eu vou ler agora aqui, na nova tradução, na nova versão transformadora, que eu acho muito legal, para dar bastante sentido ao que eu estou falando. Olha o que diz o texto na continuação. Quantas vezes quis juntar seus filhinhos, como a galinha protege os pintinhos sobre as suas asas, mas vocês não querem. Irmãos, Deus mostra usando um animal que talvez não seja até muito agradável de se falar, porque o texto aqui não fala galinha, literalmente, fala uma ave, né? Mas que tudo indica, e o que mais se encaixar para o momento seria uma galinha. Não sei se os irmãos já perceberam como é que a galinha se comporta quando está com seus pintinhos, irmãos. A galinha, ela tem um senso de proteção que ela é capaz de dar vida pelos seus pintinhos. O pintinho que tiver sob a proteção dela ou debaixo das suas asas, dificilmente ou quase impossível, um gato pegar. Um gavião ou uma ave conseguir pegar. Ou uma cobra. Porque ela protege de tal maneira e cerca de tal maneira e fica atenta a tudo que está acontecendo com seus filhotinhos, com seus pintinhos, que ela não deixa nada, até nós. Tenta se aproximar de uma galinha com os seus pintinhos, o que vai acontecer? Ela voa na sua cara, ela pica os seus pés, suas pernas, aonde ela puder pegar, ela pega, e tenta arrancar sangue, ela tenta arrancar o couro, porque ela quer proteger os seus pintinhos, queridos. Irmãos, Deus, quando Ele
olha para nós, Ele sempre quer nos proteger. E guarda o que eu vou dizer para os irmãos, às vezes de nós mesmos. Porque nós, seres humanos, às vezes sabemos como nos destruir e nos machucar. Era tudo para ir para o caminho certo, mas eu faço algo da minha cabeça, da minha mente, que leva para a destruição de mim mesmo, da minha casa. Abra sua Bíblia lá no Salmo 125, onde Deus vai deixar muito claro sobre isso com o seu povo e com todos nós. Salmo 125, texto bem conhecido dos irmãos, e alguns sabem até de cor. Vamos ler só o versículo 25, o verso 1 e 2. Olha Deus, o salmista aqui falando, como Deus olha para o seu povo. Diz assim: os que são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Olha o que diz o verso 2. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Deus cerca seu povo. Deus protege o seu povo. Deus cuida do seu povo. Agora, o que é normal de acontecer é nós não queremos a proteção de Deus. Nós saímos do lugar onde Deus disse: aqui você está protegido, aqui você está guardado, aqui você vai colher bênção, aqui eu estou constantemente provendo recursos para que nada ou coisa alguma derrube você e destrua você. Mas fora daqui a coisa fica perigosa. Muitas pessoas, irmãos, querem encontrar o príncipe da sua vida numa balada, onde rola cachaça, droga, cerveja, tudo que é tipo de profanaria, sexo muitas das vezes ao ar livre, e a pessoa quer encontrar a mulher ou o homem da sua vida para viver felizes para sempre. Fica difícil. Fica difícil Deus selecionar alguém desse meio que vai cuidar de você, que vai proteger você. Então, meus amados irmãos, Deus quer sempre nos proteger. E quando Ele deixa nós caminharmos pelas nossas próprias pernas, vários textos da Bíblia vão mostrar a desgraça que acontece. Eu vou mostrar para os irmãos aqui, vocês irmãos já viram isso no YouTube, eu vou mostrar para os irmãos um vídeo que eu coloquei de uma galinha protegendo seus pintinhos de uma cobra. É uma coisa impressionante, irmãos. É uma coisa impressionante. Não sei se os irmãos querem apagar ali o final ali para ficar melhor aqui, ficar melhor a visualização, mas eu vou passar aqui esse vídeo aqui. Aí eu coloquei o som ali, tomara que saia bom ali para os irmãos escutar ali o que vai acontecer. Opa, era para funcionar aqui já, né? Vou tentar fazer com...
Que vídeo interessante, né, irmãos? Que vídeo interessante. Enquanto ela não tirou todos os seus pintinhos, ela não parou de ficar brigando com aquela cobra. E pelo jeito, quem conhece aí de cobra, é bem venenosa. É bem venenosa. Entende, irmãos? Quando Jesus fala desse texto aqui sobre como uma galinha protege seus pintinhos, Deus sempre quis, sempre quer. Que nós venhamos ter isso na cabeça, irmãos. Deus jamais quer que nós nos demos mal na vida. Jamais. Jamais. Tem outra pessoa que quer isso. E o nome dele não é Deus, o nome dele é o diabo, Satanás. E para encerrar, queridos, nós não irmos evitar a destruição. O texto é claro para nós, né, irmãos? O texto aqui que nós lemos, Jesus, ele então vai dizer, olha, mas como vocês não querem, então, eis que a vossa casa, diz assim, eis que a vossa casa vos ficará deserta. Os irmãos deram uma pesquisada na história, irmãos. Roma invade, ou Roma confronta Jerusalém com um poderio militar bélico e diz que foi a maior desgraça que possa existir naquela época. Não ficou pedra sobre pedra, destruiu tudo. Para os irmãos tentar entender, a arqueologia não consegue até hoje, encontrar uma sinagoga em Jerusalém da época de Jesus. Todas que foram encontradas até hoje foram bastante tempo depois, porque não se encontrou ou não se encontra nada, foi tudo destruído. Então Jesus está dizendo, olha, pode ser evitada essa destruição. Por quê, queridos? Você sabe que quando uma destruição ou um lugar é destruído, não é só parede e prédio que é prejudicado. Vocês sabem disso. Vocês já viram isso, presenciaram isso. Quando uma bomba cai num lugar, queridos, ou quando um exército invade uma cidade, realmente com batalha, com ação de guerra, as pessoas são mortas, famílias são destruídas, sonhos acabaram. Diz isso, Flávio Josefo, que é um historiador, diz que antes de acontecer, porque na época aconteceu, era bem o dia de Pentecostes, aonde estava lotado e cheio a cidade. Diz ele que antes de acontecer o fato, dentro do templo, diz ele, sabe, isso aí é verdade, né? Que escutou-se uma voz, aconteceu tipo uma visão dentro do templo. A voz dizia, Deus falando, eu não estou mais nesse lugar. E isso causou um medo, um tremor em todos que estavam presentes. E logo depois, então, vem a destruição. Irmão, Jesus estava enxergando isso lá na frente. Estava buscando evitar isso. Mas a dureza foi tão grande. A maneira do povo se comportar. E se você analisar, os próprios discípulos dele estão seduzidos. Se você continuar lendo o texto, eles vão fazer referência ao templo e da grandeza. O templo aqui demorou-se 40 anos para ser restaurado. Agora tu imagina uma obra para ser restaurada demorar 40 anos, irmãos. Você imagina como é que era essa obra? Que Herodes o Grande investiu muito dinheiro para ter o favor do povo. Agora tu imagina. E se você ler um pouquinho logo depois desses versículos, o próximo capítulo, os discípulos ficam, olha, Senhor, percebe a construção do templo. E Jesus diz assim, ó, não ficará pedra sobre pedra. Evitar destruição, irmãos.
Quantas pessoas deixaram para trás os seus sonhos, irmãos, por endurecer e não dar atenção à voz de Deus. Mas o próprio texto é impressionante, por isso que eu falo para os irmãos, que essa visão de só julgamento e ira está um pouco distorcido, porque ele termina o texto dando uma palavra de esperança. Nem tudo está perdido, disse Jesus. Ele disse, vos declaro isso, pois que desde agora não me vereis, não me verão mais. Mas, diz ele, olha, até que venhas a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. O dia que vocês confessarem, existirá um novo momento da história. Sabemos que até hoje isso não aconteceu, né, irmãos? E não sabemos quando vai acontecer. Irmãos, que nós possamos entender que Deus nunca quer a nossa destruição. Muito pelo contrário, quer evitar a destruição. A destruição. Eu estive conversando com um rapaz essa semana, aí eu fui na casa dele, e aí eu cheguei na casa dele, e logo que eu entrei, não tinha móveis. Eu disse, ué, a casa, eu falei, o teu condomínio é muito bonito, eu falei assim, muito interessante o condomínio, muito bonitas as casas, bem feitas, né? E aí ele disse, não, é que realmente o condomínio é muito bem feito, muito bem organizado. E aí quando ele me convidou para entrar para dentro de casa, não tinha móveis. Tinha uma coisa lá, outra coisa aqui. Ele disse, rapaz, me perdoe até para te convidar para entrar, e não tem praticamente nada. Ele disse, é porque eu estou passando por um divórcio. Estou me separando. E um dos motivos de você estar aqui, que eu estou conversando com você, é que o carro que nós tínhamos, vai ser vendido e eu vou ter que dar metade para minha esposa. Ela já está morando em outro lugar com o meu filho. E ele começou a contar um pouco da história e da vida dele, irmão. Se percebia claramente no semblante dele o abatimento, a desgraça, a tristeza. Você acha que Deus planeja isso, irmão? Deus quer isso na vida de uma pessoa? É óbvio que não. Quando ele diz, olha, me escuta, abra o seu entendimento, cuide da sua família, olhe com outros olhos. Ele quer evitar isso. Evitar isso. Mas se nós, irmãos, não quisermos endurecermos o nosso coração e não nos atentarmos à voz de Deus, essa mesma destruição aconteceu lá, acontece nas nossas vidas. Vamos ter que recomeçar das ruínas, do nada, porque endurecemos, não queremos ouvir, e Deus envia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, até que não há mais recurso. Aí não tem o que fazer. Aí nós vamos saber o resultado. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, e você que está me assistindo, Deus sempre quer o nosso bem. Sempre quer nos proteger como uma galinha nos pintinhos, mas como um Deus poderoso com seus filhos, cuidando, guardando, zelando. Ele quer evitar a destruição. Mas se nós endurecermos, não é Ele que vai fazer isso. A situação que eu vivo vai me levar a isso. Vai me levar a isso. Porque os irmãos sabem que assim como as promessas de bênção estão na Bíblia, assim também as promessas de desobediência
vai trazer destruição e desgraça para as vidas. A Bíblia não faz não tem nenhuma dificuldade de esconder isso. Diz que aquele que adultera vai perder a honra, vai perder a sua casa, vai perder a cama que dorme, vai perder tudo. Então, meus amados irmãos, que nós possamos abrir o nosso coração e dizer: Senhor, eu quero ficar debaixo da Tua graça, da Tua proteção, do Teu cuidado e desfrutar do bem que o Senhor tem para mim. E Deus tem, irmãos. E Deus tem, queridos. Eu digo isso com toda certeza. Com toda certeza. Eu não sei aonde eu estaria hoje se eu não estivesse. Não, eu até já sei. Estaria morto. Com certeza, até já sei. Estaria morto. Morto. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos orar ao nosso Deus. Clamar ao nosso Senhor. Pedir a graça dEle, a misericórdia dEle, a bondade dEle. Pai querido, Pai santo, nós te louvamos, ó Deus, e te engrandecemos por essa noite maravilhosa, Senhor. Em saber que o Senhor não é um Deus carrasco, maligno, um Deus que está sempre planejando a nossa queda e a nossa destruição, muito pelo contrário. A Tua palavra diz que nós somos a coroa da Tua criação, ó Deus, que o Senhor nos fez a Tua imagem e semelhança. A Tua palavra nos diz, ó Deus, que o Senhor nos amou de tal maneira que enviou o Seu próprio Filho para morrer no nosso lugar, Senhor, para nos dar acesso novamente a Ti, livre acesso ao Teu trono de graça e de glória, Senhor. Meu Deus, que nós possamos crer nesta palavra, viver essa palavra, morrer por essa palavra, e não ficarmos, ó Deus, buscando ideias, filosofias, culturas e tradições doentias, ó Deus, sobre quem é o Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor, que a Tua misericórdia duram para sempre, que a Tua fidelidade é de geração a geração. Tua palavra diz que o Senhor cuida, Senhor, da criança, do adolescente, do jovem, mas a Tua palavra não se esquece do idoso, daqueles que estão com seus cabelos brancos. Meu Pai, graças e mil graças Te damos, Senhor. Ó Deus, nós às vezes dedicamos tanto tempo, investimos tanto para o mundo, para aqueles ou para aquilo que nos tira paz e alegria, e às vezes quase sempre não dedicamos um tempo precioso para ouvir a Tua voz, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, que nessa noite, ó Deus, venha entrar no coração das pessoas que estão nos ouvindo, meu Pai, e falar profundamente lá na alma, dizer: filho, filha, estou aqui, sou teu Pai, sou teu Criador, sou aquele que todo o tempo está com os olhos fitos em Ti. Deus, em nome de Jesus, que possamos, ó Deus, deixar que o Senhor reine em todas as áreas da nossa vida, no trabalho, na família, nos nossos sonhos, projetos. Deus, nas nossas fraquezas, nas nossas alegrias, que possamos, ó Deus, convidar o Senhor nos momentos de vitória, não somente nos momentos de dor e de tristeza, Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, abra o entendimento do meu irmão, da minha irmã, de todos que estão nos ouvindo, Senhor. Abra, Senhor, para a glória do Teu nome, que Teu Espírito Santo fale de maneira profunda, precisa
em nome de Jesus, em nome de Jesus. A graça do Pai, o amor manifestado no Filho, e o poder e as consolações, meus irmãos, esteja com nós, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Glória a Deus, meus amados.